Olá, de volta à nossa saleta de leitura com mais um clássico da literatura universal. Ao fundo, talvez escutem uma música, porque dezembro, mês de festas, sempre tem alguma coisa acontecendo por perto. Mas então, o livro que trago hoje é um livro de uma coleção de clássicos da literatura universal que foi publicado pela editora Abril Cultural em 1981. Trata-se do livro Germinal, de Émile Zola. Este livro ele faz parte da época chamada de naturalismo dentro da literatura. O naturalismo foi um movimento artístico e literário que ficou conhecido por radicalizar o realismo, ou seja, ele focava na descrição fiel da realidade e na experiência, e era baseado no determinismo. Ele tinha como princípio mostrar que o homem era determinado pela raça, pelo ambiente e pela hereditariedade. Então, esses romances chamados naturalistas, eles se destacam por uma abordagem que vai mostrar o homem, muitas vezes, na sua natureza animal, e exploravam temas como o incesto, o desequilíbrio que leva à loucura, personagens dominados pelos seus instintos e pelos seus desejos. Pois bem, Émile Zola é um grande escritor francês, criador e representante mais expressivo dessa escola chamada naturalismo. O livro gira em torno de Étienne, que é um jovem francês que andava sem destino pelas estradas do interior da França, que havia perdido seu emprego, que tinha experimentado miséria, fome, e chega a Montsou, uma das principais minas de carvão daquela região. E ali ele resolveu procurar emprego. Ele tem uma primeira impressão que é um misto de fascínio e de temor. Ele já tinha escutado muitas histórias sobre as minas de carvão e ali ele verifica o que acontecia com os pulmões das pessoas que trabalhavam no interior dessas minas. Em questão de pouco tempo, esses pulmões já estavam estragados e o tempo de vida das pessoas era bem diminuído. As pessoas da chamada sociedade educada e bem posta pareciam não entender ou não saber o que se passava nas minas. Tem uma personagem que é a senhora Hennebeau, e em determinado trecho nós lemos o seguinte: a senhora Hennebeau, no entanto, espantava-se ouvindo falar da miséria dos mineiros de Montsou. Então eles não eram felizes? Gente que tinha casa, carvão e cuidados médicos, tudo à custa da companhia. Na sua indiferença por aquele rebanho, ela só sabia sobre ele a lição aprendida, com que maravilhava os parisienses de visita. E, tendo acabado por acreditar no que recitava, indignava-se com a ingratidão
daquela gente. O Etienne consegue um emprego de empurrador das vagonetes de carvão naquela mina e ele acaba desenvolvendo uma amizade com a família Mael, uma família de mineiros típica, que era composta por avô, pai, mãe, filhos e filhas. E com essa família ele convive e com eles ele experimenta o trabalho exaustivo, repetitivo, desumano, num ambiente completamente insalubre. Com o passar do tempo, nasce em Etienne uma grande revolta com as condições desumanas de trabalho, com a miséria, com a fome que rondava esses mineiros e suas famílias e com a promiscuidade com que as pessoas se tratavam na vila. Então, ele começa um processo de instigar um movimento de greve entre os mineiros, exigindo melhores condições de trabalho e valorização daquilo que era extraído da mina. Esses homens, liderados por ele, iniciaram uma greve como não havia sido vista até então, cruzaram os braços e obrigaram pela força todos os mineiros de todas as minas a fazerem o mesmo. E aqui eu vou ler um trecho que eu retirei da internet que diz o seguinte: é importante trazer a perspectiva dos donos das minas. As minas eram comandadas por famílias que as haviam recebido como herança de seus antepassados. Eram famílias que criaram fortunas e propriedades através do trabalho árduo dos mineiros. Essas famílias viam o mesmo mundo dos mineiros, mas com outros olhos, os olhos dos patrões, que sempre acreditam que fazem concessões demais aos empregados, que são extremamente ingratos com tudo aquilo que lhes é dado. Essa greve acabou encerrada, abafada pelos tiros de forças de segurança que os donos das minas chamaram. Muitos morreram, homens, mulheres, crianças, e o Etienne, que foi um dos sobreviventes, acabou sucumbindo à fome e retornou ao trabalho das minas, mas nunca mais foi o mesmo, porque tinha nascido nele em si, instaurado o ideal da liberdade. O livro é maravilhoso, a forma como as pessoas, em geral, veem a questão dos mineiros e seu trabalho completamente fora da realidade, do não conhecimento do que eles passam. Os diálogos surgidos são impactantes. Eu lembro que, quando li esse livro, há muitos anos, eu fiquei tão impactada que durante muito tempo eu continuei com a história ressoando dentro da minha cabeça. O meu exemplar, como eu disse, é esse exemplar dessa coleção de clássicos universais, mas existem vários exemplares à disposição dos leitores de outras editoras. Acho que vale a pena ler o livro, não só porque ele é um clássico, mas porque essa questão das condições desumanas de trabalho a que são submetidos esses mineiros, ela é uma questão que, em outro tipo de trabalho, ainda se fazem presentes em muitos lugares, e a não percepção das pessoas que não pertencem à classe dos mineiros sobre as suas dificuldades, as suas angústias, os seus temores, também continua a mesma em muitos lugares. Portanto,
fica aqui a sugestão da leitura do livro Germinal, da autoria de Émile Zola. Boa leitura.